Ter sucesso com dinheiro não é só ganhar dinheiro. Acho que as pessoas sabem o básico. Tenho que pagar minhas contas. Tá, preciso guardar um pouco. Fora isso, elas não conhecem a estratégia. Por isso vivem de salário em salário. Não por falta de informação, mas porque não têm uma estratégia certa, simples e fácil de entender. Ele é especialista em finanças pessoais, um dos maiores podcasters e autor de best-sellers. Foi de morar na rua a ter um patrimônio milionário. Recebam Anthony O'Neill. 48% de quem ganha mais de 250 mil dólares vive de salário em salário. Qual é? Sério. O que todo mundo tem em comum, de quem ganha 60 mil dólares por ano a quem ganha 1 milhão, é a quantidade de dívida extra que colocou na própria vida. Quando você se esforça para dar mais à sua igreja ou a instituições de caridade, percebe que mais dinheiro acaba chegando até você? Sabe de uma coisa, Lewis? Nunca falei isso num programa, mas você é meu irmão. Já vim aqui tantas vezes. Por que você acha que tanta gente vive de salário em salário nos Estados Unidos hoje? Sabe de uma coisa? Lewis, boa pergunta para começar. Cara, mais uma vez, obrigado por me receber de volta. Muita gente diz que as pessoas vivem de salário em salário porque não sabem fazer melhor, mas eu digo que não é isso. Eu diria que muita gente vive de salário em salário por 2 motivos. Primeiro, falta de informação. Segundo, falta de sistemas e de prestação de contas. Para mim, ter sucesso com dinheiro não é só ganhar dinheiro. Se eu der 1 milhão de dólares para você e 1 milhão para esse cara, qual é a diferença entre vocês? É simplesmente a estratégia que cada um aplica a esse milhão. As pessoas recebem o salário e sabem o básico. Tenho que pagar minhas contas. Tá, preciso guardar um pouco. Mas fora isso, não conhecem a estratégia. Vivem de salário em salário, não por falta de informação, mas porque não têm uma estratégia certa, simples e fácil de entender. É disso que você fala no seu livro. Você propõe uma estratégia em 5 passos para sair senhor. do ciclo de viver de salário em salário. E um estudo novo mostrou que 39% dos trabalhadores americanos dizem que simplesmente viver de salário em salário já seria uma melhora em relação à situação atual. Se conseguissem chegar nisso, já seria incrível para eles. Sim. A maioria nem consegue chegar nisso, de tanta dívida. As pessoas pegam mais empréstimos tentando sair das dívidas e acabam presas, sem saber como sair. Sim. E você tem essas 5 fases para romper esse ciclo de viver de salário em salário. A fase 1 do plano que você ensina é primeiro estabilizar as finanças e definir uma visão clara, uma visão financeira de onde você quer chegar. Só que, para muita gente, isso já parece coisa demais. Sim. Só estabilizar já parece difícil porque elas não sabem como fazer. Ter uma visão financeira clara também é complicado porque nem conseguem pensar tão longe. O dinheiro mal dá para pensar no mês que vem. Como alguém começa a estabilizar as finanças e criar uma visão financeira clara para a própria vida? Lewis, vamos voltar à palavra estabilizar, porque muita gente ouve isso e já fica frustrada, sobrecarregada, e isso me confunde, porque estabilizar pode salvar sua vida. Uma grande amiga minha apareceu aqui em casa um dia. Ela é médica de pronto-socorro em um hospital. E Lewis, ela falou uma coisa pra mim e pra todo mundo na sala que me despertou. Disse, cara, toda vez que alguém chega na emergência, quer sair do problema que tem pra estar curado em 1 hora. Com a saúde perfeita. Saúde perfeita, né? E ela falou, não, se você chega aqui... Por exemplo, infelizmente, uma pessoa chegou com um ferimento à bala. Ela disse, queriam que eu curasse a pessoa em 1 hora. Não, minha primeira prioridade é estabilizar você, fazer seu coração bater num ritmo estável por conta própria e garantir que tudo esteja bem. Depois que eu te estabilizo, posso avaliar o que precisa ser tratado e decidir o próximo passo, mas isso não acontece em 1 hora. Foi por isso que escrevi que a fase 1 é estabilizar suas finanças e definir uma visão clara. Precisamos levá-las a um ponto de estabilidade, sem abrir mais buracos nem criar novos problemas na sua vida. Você só está buscando estabilidade. Como faz isso? A primeira coisa que falo no livro é separar pelo menos 1 mês da sua renda líquida. Antigamente eu ensinava, e você sabe disso, Lewis, a guardar $1.000, mas estamos em 2026. $1.000 hoje não te deixam estável, não compram nem 4 pneus novos para o carro.
quero que você tenha pelo menos o equivalente a um mês do seu salário líquido. Porque, se alguma coisa acontecer hoje, estudos mostram que a gente tende a operar por dois modos do cérebro, o rápido ou o lento. Se você só tem $1.000 e aparece um problema de 5.000, vai agir pelo cérebro rápido. E quando faz isso, tende a tomar decisões erradas. Se você tiver pelo menos 30 dias de renda na conta e alguma coisa acontecer, vai conseguir usar o lado mais lento do cérebro e pensar, calma, eu consigo cobrir isso, consigo pagar o aluguel, consigo pagar a hipoteca. Ainda consigo mandar meus filhos para a escola, ainda consigo arrumar o cabelo. Quando usamos o lado mais lento do cérebro e estamos numa zona de conforto, mesmo com um pouco de tensão, tomamos decisões mais calculadas. É a esse ponto que eu quero que você chegue, estabilidade. E para sair da fase 1, como você falou no começo, é preciso ter uma visão clara. Qual é a diferença entre alguém que tem uma visão financeira clara e alguém que não tem? É simples. Se eu chegar em você e perguntar, aonde você quer chegar financeiramente no próximo ano? O que vai fazer este ano? Estamos em que mês de 2026? Se você não consegue me dizer o que vai fazer no resto do ano, não tem uma visão financeira clara. Como costuma ser a vida de quem não tem essa clareza, comparada à de quem tem? Não tem estabilidade, não tem constância. Dá pra ver que as finanças estão uma bagunça. Eu, por exemplo, consigo te dizer agora o que vou fazer com meu dinheiro pelo resto do ano. Quero comprar uma casa, depois quero reformá-la. Se alguma coisa não se alinha com isso, não entra no meu orçamento. Mesmo nessa fase nova da minha vida, com certas coisas acontecendo, eu penso, espera, se não se alinha com essa visão financeira, não dá para fazer. E às vezes, quando digo não a uma coisa, estou dizendo sim a outra. Se digo não para isso aqui, não é um não definitivo. Estou me dando ainda mais permissão para seguir minha visão financeira. Sim. E isso é muito, muito, muito importante. Muita gente ainda vive de salário em salário, porque não para sentar e dizer, sabe de uma coisa? Vou quitar minha dívida de consumo. Vou atacar esses 5.000 do cartão nos próximos 6 meses. Sabe de uma coisa? Acabei de ter um bebê, acabei de ter gêmeas, parabéns. E quero abrir um plano de poupança educacional para as minhas filhas. Isso é visão. Eu acredito no seguinte, tem muita gente sonhando, mas sem visão. E a diferença entre uma visão e um sonho é, está no papel, tem ação por trás, temos muitos sonhadores, mas poucos visionários. Muita gente com dificuldades financeiras vive de sonho. Cara, um dia eu vou ter isso. Um dia eu vou fazer aquilo. Quando você começa a organizar sua vida financeira, é porque tem uma visão, uma estratégia para executar. E tudo isso está no papel. E você cria sistemas que automatizam as coisas. Sim, senhor. Quando automatiza, acontece sozinho. Sim, senhor. Porque você não fica pensando, preciso colocar esse dinheiro aqui. Isso mesmo. Preciso fazer isso mês que vem ou daqui a 6 meses. Você segue a visão. Automatiza com um sistema. Sim. Os anos passam e as metas se cumprem por causa desses sistemas. Mas primeiro, você precisa ter a informação. A fase 2 é eliminar toda a dívida de consumo. E de novo, Sim. 39% dos trabalhadores americanos dizem que viver de salário em salário já seria uma melhora na vida deles hoje. Grande parte disso acontece porque estão atolados em dívida de consumo. Sim. E essa história de comprar agora e pagar depois para compra de mercado, para tudo, eu entendo se você estiver apertado e precisar usar isso numa emergência, se ainda não tiver estabilidade. Ok. Mas isso não pode virar rotina todo mês, todo ano. Tem que ser uma exceção, talvez uma vez no ano, no começo da sua vida ganhando dinheiro. Não. Estou há 5 anos na carreira. Torrei tudo. Exato. E agora preciso usar o compre agora. Pague depois. Sim. Para mim, isso não faz sentido. Não. Vamos mais fundo, Lewis. 48% de quem ganha mais de $250 mil vive de salário em salário. Qual é? Qual é? Não é possível. Sério? Uau. Acho que era... E não me cobre esse número porque não está no livro, mas eu li um estudo outro dia. Quase 30% dos milionários vivem de salário em salário. Isso é loucura. Bom, e o que eu vejo quando faço toda essa pesquisa e estudo o que está acontecendo é que o que todo mundo tem em comum de quem ganha 60 mil por ano a quem ganha 1 milhão é a quantidade de dívida extra que trouxe para a vida.
Olha, eu acredito que hoje 95% dos americanos não sabem lidar com dívida de consumo. Vamos ser sinceros. O que quer dizer com não saber lidar? Acho que uns 5% conseguem usar essa alavancagem, essa dívida, para construir patrimônio. Para comparativos. Para Sim, comparativos, certo? Eu, Anthony O'Neill, estou bem financeiramente e mesmo assim não faço dívida de consumo. Não pego dinheiro emprestado. Não faço isso. Hoje eu tenho um American Express e pago tudo Sim. toda segunda-feira. Mas acredito que a maioria dos americanos não consegue pegar dinheiro emprestado, comprar ativos de verdade e fazer esses ativos pagarem a dívida de consumo. O que vemos é que as pessoas estão se endividando. E aqui existem dois tipos de pessoa. Preciso ser justo. Infelizmente, no ano passado, mais de 300 mil pessoas perderam o emprego. Uau! Há pessoas pegando dinheiro emprestado porque precisam sobreviver, e eu tenho muita empatia por elas. Mas também vamos ser sinceros, muita gente compra coisas de que não precisa. Por que você acha que tanta gente gasta e consome além do que pode, mesmo sem ter dinheiro? Acho que é porque somos muito impacientes. E vou falar por mim. Quando eu era assim, aqui em Los Angeles, vivia pedindo dinheiro emprestado. Cara, eu dirigia um Nissan Maxima 1987, que nem dava ré, e peguei dinheiro emprestado para colocar 2 subwoofers de 12 polegadas no porta-malas, com um amplificador de 1000 watts. Eu não precisava disso, Luiz, Não, mas o som devia ser legal. exatamente. O som era legal. O som era legal. Todo mundo fazia isso. Lembro Sim. que, cara, eu viralizei. Foi alguns anos atrás. Eu morava em Nashville. Cara, eu tinha dinheiro, tá? Fui lá e comprei uma mochila Gucci de $3.000 durante a pandemia. Peguei a mochila, voltei pra casa e pensei: por que você comprou isso? Você nem vai sair de casa. Você nem... Vai pendurar em casa? Sim, Isso, sim. você não vai viajar. Os aeroportos estão fechados. E eu pensei, por que eu comprei isso? Tive que admitir, comprei porque todo mundo tinha uma. Todo mundo tinha uma bolsa Gucci ou Louis Vuitton. Minha filosofia hoje é, se eu não tiver dinheiro para comprar duas à vista, eu simplesmente não compro. E se custa mais de $500, espero 48 horas. Ponto. Se depois de 48 horas eu não tiver certeza de que quero aquilo por mim e não pro Lewis me ver usando nem pra postar nas redes... Aliás, Lewis, manda eu calar a boca, cara. O programa é seu. Eu adoro falar. Mas você sabia que 58% das viagens são escolhidas pela qualidade das fotos que as pessoas podem postar no Instagram? Uau! As pessoas passam o cartão para ir a um destino que nem queriam conhecer. Só vão porque fica bonito no Instagram. Para tirar a foto. Só para tirar a foto, só para fazer os vídeos pro TikTok. A gente financia um estilo de vida, mas não tem disciplina para reorganizar as finanças e mudar de vida. Então, cara, eu quero que as pessoas se livrem das dívidas de consumo. Porque se a gente for honesto, a maioria acorda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, às vezes até domingo. A maioria trabalha em 2 empregos para receber na sexta-feira e pagar esse banco, pagar aquela empresa. Olha só, você volta para casa e a família fica com o que sobrou do salário. Aí voltamos àqueles 39%. No fim da semana, estão sem nada e tentando descobrir como chegar até o próximo dia do pagamento. Para mim, você tem que cansar de verdade de onde está. Sim. É frustrante levantar todo dia só para pagar outra pessoa. E vamos ser sinceros, não quero citar bancos no seu programa, mas vários têm nome de família. Você pega dinheiro emprestado dessa família e paga juros para que os tataranetos deles estudem sem dívida e construam patrimônio, enquanto seus filhos em casa estão: mãe, pai, preciso de tênis novo para a escola. Mãe, pai, quero participar desse acampamento de futebol. Você banca a família de outra pessoa e não faz nada pela sua. Que ferida psicológica você acha que leva tanta gente a gastar além do que pode? É só, quero me encaixar, pertencer, parecer bem?
Por que a gente gasta demais mesmo sem ter dinheiro? Cara, eu estava conversando com um homem e fiz essa mesma pergunta. Ele é um pouco mais velho que eu e cresceu muito ligado à comunidade afro-americana, numa época em que o racismo era bem mais escancarado. Ele me disse: Anthony, eu financio as coisas e gasto meu salário porque eu mereci. Naquela época, eu não podia fazer certas coisas. Agora eu quero comprar um terno, quero sair, quero me divertir, porque eu mereci. E eu disse: concordo, você mereceu, mas qual foi o preço que você pagou para merecer isso? Qual é o preço que você precisa pagar? Exatamente, sabe? Então, você não vai deixar nenhuma renda para seus filhos. Você não vai deixar nenhum patrimônio para seus filhos. Teve um estudo, e eu não lembro o número exato, mas dizia que muita gente deixa para os filhos contas a pagar e uma apólice de seguro de vida. E os benefícios do seguro só cobrem uma parte dessas contas, não tudo, mas deixamos um Mercedes-Benz, uma bolsa Chanel, uma Louis Vuitton, uma mochila Gucci, sapatos e nada disso passa adiante. Nada disso vai realmente preparar a próxima geração para vencer. Por isso esse livro é tão importante para mim. Se a gente conseguir controlar a dívida de consumo e parar de financiar o estilo de vida dos outros, eu acredito firmemente que, antes de pegar outro cartão de crédito, você precisa ficar pelo menos 24 meses sem dívida de consumo. Crie o hábito de usar o próprio dinheiro, crie disciplina. Quando voltar ao cartão, se tiver um Amex, pague tudo todo mês sem juros. O dinheiro é seu e você ganha recompensas ou pontos, o que é ótimo. Mas eu não buscaria pontos como desculpa para ter cartão e comprar coisas que não posso pagar. Você também é bem envolvido com fé e espiritualidade. Sim, senhor. Com base na sua experiência nas comunidades em que você atua, as pessoas que têm uma prática religiosa são mais propensas a se livrar das dívidas de consumo mais cedo e a investir no futuro, economizando e gastando menos? Ou você também vê gente em comunidades religiosas e espirituais se afundando em dívida de consumo e vivendo de salário em salário, independentemente de ganhar menos ou mais? Cara, no mundo da fé, ainda somos seres humanos. Eu sou um cristão convicto, e posso dizer isso com respeito. Não, essas pessoas não saem da dívida de consumo mais rápido. Elas continuam Sério? sendo humanas. Pois é. Aliás, não elas. Nós continuamos sendo humanos. Sim. Certo? A gente ainda tem desejos pessoais. O que vejo com mais força no meio cristão é a prática de doar. E então nós... Dízimo, doações e... Sim, dízimo, doação, generosidade. Eu acredito no elemento espiritual. Porque somos generosos, damos o dízimo e agimos pela fé. Existe uma bênção que vem com isso. Mas também sinto que às vezes no mundo cristão a gente vai longe demais nisso e perde o lado prático. A gente dá para a igreja até o dinheiro da conta de luz. Eu discordo totalmente disso. Dê seu dízimo e suas ofertas, mas pague a conta de luz, certo? Dê seu dízimo e suas ofertas, mas pague o aluguel, pague a hipoteca. Só não... Não faça isso se for para se afundar ainda mais. Certo. E há organizações e líderes de todo tipo no meio espiritual que dizem: confie em Deus, dê a Ele seu último centavo. E eu sentado na primeira fila pensando: não vou te dar meu último centavo. Vou dar o que posso e até me esticar um pouco, mas meu primeiro ministério, minha responsabilidade é garantir que minha casa esteja bem. Põe sua máscara primeiro. A de oxigênio. Exatamente isso mesmo. Não fique sem oxigênio. E depois diga: alguém me ajuda. Você sabe o que quero dizer. Exato. Tem que cuidar de você. Sim. Não, eu cuido de mim, cuido da minha casa, mas também vou cuidar da minha igreja, cara. Um dos meus objetivos é estar entre o 1% que mais contribui na minha igreja local. Eu amo o trabalho da minha igreja e do meu pastor, e sou muito firme nisso. Acredito que generosidade e dízimo são um investimento secreto que muita gente não faz. Eu ensino a doar, isso está numa das fases. Ensino também a investir, mas acredito mesmo que o principal investimento que você pode fazer é em dízimos e ofertas. Sério? Com certeza. Quando você se esforça para dar mais à sua igreja, a instituições de caridade ou a causas em que acredita, percebe que mais dinheiro acaba chegando até você?
Sabe de uma coisa, Lewis? Nunca falei isso num programa, mas você é meu irmão, e já vim aqui tantas vezes. Precisei fazer as coisas de um jeito bem diferente na forma como conduzi os primeiros 3 anos do meu negócio. Precisei fazer de um jeito bem diferente. Espero estar me expressando direito. Espero que você esteja entendendo onde quero chegar. E eu disse a Deus, Deus, vou continuar te dando meu dízimo e até mais. Eu dava 12%, falando espiritualmente. Pela Bíblia seriam 10%, mas eu dava 12%. Eu disse, porque Deus, preciso que você me ajude a atravessar esses próximos 3 anos. E Lewis, eu dei 12% em dízimos e ofertas. Até dentro da minha empresa, toda vez que alguém mandava dinheiro no nosso canal do YouTube, como Uma doação. Sim, sim. um super chat ou algo assim, a gente doava todo esse dinheiro para Mãe Solo. Nem Anthony O'Neill, nem minha empresa ficavam com esse dinheiro. No primeiro ano do negócio, acho que doamos pouco mais de $100 mil. No segundo, pouco mais de 250 mil. Lewis, nunca tive um ano de queda. Nossa. Sempre cresci e acredito que é porque Deus sabe. Nessa área da vida, posso confiar em você. Você vai administrar bem suas finanças. E nem é só no lado espiritual. Eu contribuo com minha fraternidade universitária e com outras organizações sem fins lucrativos. Já doei para outras igrejas, já dei dinheiro para pessoas só porque senti que havia uma necessidade. Um amigo passou por uma situação com a família e eu dei $10 mil para ele. Toma, mas para que é isso? Não, Sim. não, só quero ser uma bênção para você, porque acredito firmemente que se Deus pede 10% de volta, os outros 90% que ele me permite ficar também não são meus. Ele só me pede para administrar bem. Se eu quero ganhar $20 milhões por ano, preciso mostrar a Deus. Se você me der 20 milhões, eu não vou ser egoísta. Vou ser uma bênção para os outros, para minha igreja e para minha comunidade. Se o Lewis estiver tocando uma causa importante, vou contribuir com essa causa que está impactando no mundo. Quero ter certeza de que não sou egoísta com meu dinheiro e que Deus pode me confiar ainda mais. Por que você acha que Deus permite que algumas pessoas ruins tenham tanto dinheiro? Eu acredito que Deus nos dá uma escolha. Ele nos dá livre-arbítrio. E só porque Deus permite que você tenha muito dinheiro, não quer dizer que por dentro você seja próspero. Você não é rico. Você não é rico, certo? Eu prefiro ter $5 milhões e ser rico por dentro do que ter 20 milhões e viver miserável, passando por um caos por dentro. Eu vivia me perguntando, Deus, por que aquele cara faz A, B, C, D, E, F, G e ganha muito mais do que eu? E ele, tá, mas você dorme em paz. Você consegue andar na rua sem precisar de 10 pessoas cobrindo suas costas. Certo. Sabe? Ele me disse, só porque você vê alguém vivendo bem, na sua definição de bem, dentro da minha vontade permissiva, Anthony, você está vivendo perfeitamente dentro da minha vontade perfeita para sua vida. E eu vivo me dizendo, tá, o que... Pare de olhar para as plataformas dos outros e para o que eles têm. Foque em onde Deus colocou você. E eu preciso aceitar isso. Pode acreditar, eu sou humano. Acordo todo dia, entro no Instagram e penso, Deus, eu faria isso muito melhor, certo? E Deus me corrige. Não é sobre ser melhor, não é sobre ter mais. É sobre para quem você foi chamado a servir. Quem você está ajudando, foque nisso. E Lewis, cara, quando eu paro mesmo para pensar... Não tem nada que eu queira agora. E eu não tenha. Comprei a casa que eu queria. Tenho imóveis. Tenho um ótimo portfólio. Dirijo meu carro dos sonhos. Estou no programa do Lewis House, sabe? Tenho uma empresa incrível e uma equipe incrível. Não há nada que eu queira. Tipo, no meu aniversário, este ano, cara, eu vou pra Grécia num iate particular. Então é tipo, eu posso não ganhar tanto dinheiro quanto eles, mas estou vivendo a vida que eu quero. Cara, meu pai me disse isso anos atrás, Lewis, e tento não me emocionar quando conto. Conforme vou envelhecendo, percebo como as coisas mudam na minha vida. E hoje, entendo ainda mais o que ele quis dizer. A gente estava jogando golfe numa terça-feira, 1 da tarde. Meu pai está na casa dos 60 e parou. A gente tinha acabado de sair da área do tee, no caminho até as bolas. Ele parou, eu perguntei, pai, tudo bem? E ele disse, filho, sou rico.
Eu olhei pra ele e disse, pai, eu sei quanto você ganha, cara. Você não é rico. Você recebe uma boa aposentadoria do exército. Obrigado pelo seu serviço. Mas é isso que estou pensando. Eu disse, por que você diz isso, pai? Ele respondeu, é 1 da tarde. Estou jogando golfe com meu filho e não preciso ir trabalhar amanhã. Não preciso bater ponto e não preciso me preocupar em como vou pagar minhas contas. Eu posso fazer o que quero, quando quero e com quem quero, quando eu te deixar. Aí ele disse, garoto, vai ver um filme para eu poder conversar com sua mãe hoje à noite. Cara, aquilo foi bom. Sim. E eu fiquei pensando. Ele disse, talvez eu não tenha tanto dinheiro quanto você, mas eu sou rico. Isso ficou comigo. Riqueza não é só dinheiro, também é liberdade. Muita gente acha que precisa ganhar $1 milhão para ter liberdade. Não. Você pode ter liberdade ganhando $50 mil. Só precisa conhecer a estratégia e os sistemas certos. Com 50 mil, 60 mil, seja quanto for, dá para ter liberdade. E é onde eu estou hoje. Eu tenho liberdade. Na verdade, tem muita gente rica que não é livre. Tem todo o dinheiro do mundo, mas vive sofrendo. E também existem pessoas ricas que são livres. Sim, senhor. Isso Sabe aí... o que quero dizer? Elas fazem o que querem. Certo. Falam o que querem. Ficam com as pessoas com quem querem estar. Não estou dizendo que ter dinheiro te prende. Mas tem gente com muito dinheiro e muito mais estresse ou responsabilidades que não sabe administrar emocional ou mentalmente. E isso acaba gerando mais problemas. Sim. Não digo todo mundo, mas se você não entende como lidar com dinheiro e quanto custa ter dinheiro, porque quando você tem dinheiro, as coisas ficam mais caras. Sim, senhor. Mesmo sem comprar muito mais, tem taxas, despesas, impostos. Você põe a mão na cabeça porque conhece a dor de pagar imposto sobre o dinheiro que ganhou com tanto esforço e ver centenas de milhares, até milhões, sumindo. E você pensa, passei 6 meses da minha vida para dar tudo isso para o governo, para o Estado, seja quem for. Você precisa processar isso. Quantas noites sem dormir? Tem mesmo. Quanto esforço? Quanto trabalho eu pus para construir algo? E quase metade vai para um governo sem eu saber onde esse dinheiro vai parar. Exatamente. E, se eles administram esse dinheiro, há 100% de chance de não administrarem 100% bem. Exato. Você tem que conviver com isso. E poder conviver com isso é uma bênção. Mas, se você não sabe lidar com isso... Nos primeiros anos, eu ficava com raiva. Quando comecei a ganhar mais dinheiro, eu pensava, cara, metade do meu ano vai só para pagar o governo. Sim. Depois tem essa taxa, aquele imposto. Até deixar o dinheiro parado em algum lugar custa. Você fica, como assim? Sim, e lá se vai Pra todo o onde vai meu dinheiro? Porque tudo custa. Tudo, cara. Pra onde foi o dinheiro? Certo. Não, cara. É aprender a lidar com os diferentes níveis de dinheiro que chegam até você. E olha, era difícil quando eu estava quebrado, dormindo no sofá da minha irmã. Era difícil não ter dinheiro, não conseguir bancar as coisas e lidar com isso mental, emocional e espiritualmente. É isso. Foi difícil pagar meu primeiro aluguel, $400 por mês. Uau. De onde vou tirar dinheiro para pagar isso mês após mês? Existem níveis diferentes, certo? Sim, E é preciso aprender a lidar com eles. É por isso que eu queria falar do que significa administrar bem o dinheiro. Como sabemos que amadurecemos espiritualmente, emocionalmente e psicologicamente com a quantia que temos e estamos prontos para outro nível de riqueza. Se alguém sentasse comigo e perguntasse, eu administro bem meu dinheiro? Minha resposta seria esta. Você consegue me dizer onde está financeiramente? Isso já me mostra que administra bem. Porque se você não sabe onde está financeiramente, nunca vai melhorar. Você sabe dizer, sou péssimo com dinheiro nessa área. Ou, nessa área eu me saio bem com dinheiro. Eu sei meus pontos fortes com dinheiro e sei meus pontos fracos. E Lewis, consigo te dizer a última vez que gastei $1,50, porque registro absolutamente tudo que gasto. Isso sou eu porque trabalho com finanças. Não sei se todo mundo precisa acompanhar cada dólar como eu, mas eu sei até se gastei 55 centavos. Sou muito rigoroso com minhas metas e sei que cada dólar, cada centavo, pode me aproximar ou me afastar delas.
Para mim, você sabe que está ficando bom com as finanças quando, primeiro, tem uma visão sólida e clara, alinhada a um bom orçamento. Depois, qual é o sistema e a estratégia que você segue? Nunca conheci um milionário que dissesse: acordei um dia, fiz 1 milhão e pronto. Não tenho sistema nem estratégia. Eu só ganho dinheiro. Toda pessoa, e quando digo isso, todo milionário em patrimônio líquido, segue uma estratégia. Quando falo em patrimônio líquido, estou falando de alguém que talvez ganhe 80 mil dólares por ano, mas tenha uma carteira de 1 milhão. Essa pessoa seguiu alguma estratégia para chegar lá. Aposentadoria privada, fundos de índice, imóveis, seja o que for. Não importa qual seja, todo mundo segue uma estratégia e você sabe que precisa subir de nível quando olha para sua renda e pensa: isso é demais para eu administrar. Por exemplo, você já amadureceu, eu ainda não. Ainda fico chateado quando tenho que fazer um desembolso grande. Eu fico chateado por uns 2 dias. Aí penso, tá, Sim, hoje sim. já não é. Antes eram meses. Meses. Eu ficava preso nisso. Não acredito que todo o dinheiro que eu tinha guardado no banco Sumiu. Zerou. Sim. Como isso é possível? Sabe o que comecei a fazer uns 5 anos atrás? Contratei um escritório de contabilidade que nos primeiros 3 meses do ano monta uma estratégia tributária. Agora eu só fico chateado uma semana igual você, porque já sei o que vem, certo? Sim, claro. E acho que isso também é administrar bem, porque sabemos que a legislação tributária não foi escrita para o cidadão comum. Ela é feita pensando no empreendedor, no pequeno empresário. Isso também faz parte de administrar bem. Você tem um estrategista tributário que senta com você e monta um plano para pagar menos ao imposto de renda de forma legal, ética, moral e, no meu caso, espiritual? Sem fazer nada errado, tudo certinho. Minha carga tributária pode cair de 48% para 32%, talvez 28%, mas de forma legal, ética, moral e espiritual. E eu adoro isso porque nas reuniões de estratégia tributária, eles perguntam: vai contratar alguém? Vai comprar imóvel? Vai comprar equipamento novo? Quanto você projeta ganhar este ano? Eles fazem um monte de perguntas e a gente senta e diz: tá, essa é a estratégia para o restante de 2026. Isso é administrar bem, porque se eu puder deixar uma parte desse dinheiro fora do imposto de renda e talvez doar a outras mães solo... A gente está começando uma escola nova em Accra, Gana. Conseguimos economizar parte desse dinheiro e direcionar para a escola. Sim. Já estive em Accra. Ah, já? Também construí uma escola em Gana. Sim. É muito legal. Oh. É legal. É outro mundo, cara. É, eu adoro. Eu com certeza chamava atenção. Um lugar incrível. Eu adorei. A energia de lá é ótima. Na fase 3, no livro, você fala em construir uma reserva de pelo menos 3 a 6 meses de renda líquida. Algo que já mencionou. Sim. Muita gente acha isso impossível com o que ganha. Como vou juntar 3 a 6 meses? Qual mudança de mentalidade precisa acontecer antes de a pessoa conseguir fazer isso? Ou que hábito ela precisa mudar antes de conseguir? Não é nada difícil. Quando alguém diz que é difícil guardar de 3 a 6 meses da renda, deixa eu ver seu estilo de vida. Quanto custa o seu carro? Você não precisa de 2 carros. Vende um, anda de bicicleta por 1 ano. E você não precisa daquele carro de 50 mil dólares que comprou, certo? Não. Compra um usado. Compra um usado. Quando me mudei para Los Angeles, não tô brincando, cara. Eu já era milionário. E comprei um carro usado de 5 mil dólares. Exato. Rodei com ele por 5 anos. Uau. Eu não tinha rádio. Isso talvez seja extremo demais. Não tinha rádio, não tinha Bluetooth. Aí já é demais. Mas eu estava confortável. Me levava do ponto A ao B. Sim. Era confiável. Não era novo, mas tudo bem. Eu estava bem com ele. Era um Cadillac Eldorado Biarritz, 1997. 2 portas. Era legal, cara. Eu pensei, tá, gostei. Tinha uma cara de carro de avô, sabe? Bancos individuais. Beleza. Sem rádio. O ar-condicionado e o CD pararam de funcionar depois de 6 meses. Aí eu andava de vidro aberto. Mas o motor funcionava. Me levava para onde eu precisava. E eu não precisava de um carro bonito ou 0 quilômetro nesses primeiros 5 anos. Eu preferia investir, economizar e reinvestir no meu negócio para fazer meu dinheiro trabalhar por mim. Hoje, tenho um carro novo. E tudo bem. Mas foi mais pela dedução fiscal. Eu pensei, o que posso fazer para comprar um carro que beneficie meu negócio e gere dedução fiscal?
Mas por 5 anos não precisei de nada sofisticado. Paguei na hora. $5.000 e usei por 5 anos. $1.000 por ano, fora a gasolina. Mas quanto você economizou com isso? Quanto eu economizei? Bom, se eu tivesse comprado um carro novo de 50 a 100 mil dólares, economizei uma fortuna. O seguro era mais barato e tinha todas essas outras coisas. Economizei muito dinheiro. É disso que eu falo. Acredito que o maior inimigo do nosso sucesso financeiro são as desculpas. Se você vive dizendo não dá, não dá, não dá, o dinheiro que você diz que não tem está indo para alguma coisa que não vale a pena. Eu sou igual a você, cara. Meus amigos tiravam sarro de mim. Vinham em casa e diziam: cara, essa não é uma casa em que o Al deveria morar. E eu, em que casa eu deveria morar? Só algumas semanas atrás, me mudei para casa que, entre aspas, eles achavam que eu devia ter. Antes eu morava numa casa comum de família. Cara, eu tenho metas, tenho sonhos. Não quero chegar aos 50 tendo que continuar ensinando no YouTube. Quero chegar a um ponto em que meu dinheiro compre mais tempo para eu fazer o que amo com quem amo. Quando eu me casar, sossegar e tiver filhos, quero que meu dinheiro pague nossas contas, não o meu tempo. Se eu não criar o sistema certo e viver bem abaixo do que ganho, não vou chegar lá. Acho que é aí que muita gente se confunde. Sim. As pessoas acham que só vão sair do ciclo de salário em salário quando ganharem mais dinheiro. Você sai desse ciclo e consegue ganhar mais quando cria margem. Margem é sua principal ferramenta para construir riqueza e é sua principal ferramenta para sair de salário em salário. Se sua renda está aqui em cima, suas despesas precisam ficar aqui embaixo. A diferença é sua margem, e é esse dinheiro que você usa para quitar dívida de consumo, investir mais, colocar dinheiro em imóveis, investir no futuro dos filhos, comprar empresas, ações, o que quiser. Mas e se você não tiver margem, nunca vai sair dessa armadilha. Quando eu morava em Columbus, Ohio, antes do meu primeiro apartamento, fiquei 1 ano e meio no sofá da minha irmã sem pagar aluguel. Depois paguei $250 por mês por um quarto na casa do meu irmão, Uau! por uns 6 ou 7 meses. Depois, finalmente me mudei. Acho que pagava $400 ou $495, não lembro. Mas era na faixa dos 400 por um apartamento. Cerca de 1 ano e meio depois, eu e meu sócio fizemos mais de 1 milhão em vendas. E eu ainda Tudo bem. morava naquele apartamento. Era menos de $500 por mês. Na época eu não tinha carro. Andava a pé para todo lado. Não Ok. tinha TV. Eu só estava focado em acumular, guardar e investir. E é disso que você fala Sim. na fase 4. Investir com confiança para fazer seu dinheiro trabalhar mais do que você. Sim. Muita gente acha que investir é coisa de rico, de quem está num outro nível de sucesso financeiro, de quem já descobriu como tudo funciona ou entendem de dinheiro mais do que eles. O que alguém que está começando precisa saber para investir sem medo? Cara, a primeira coisa é, dá para investir $5 numa ação fracionária. Não foque no valor, foque em criar o hábito. Vamos lá. É isso. Consistência, cara. O sistema, o hábito. O sistema e o hábito. É isso que eu falo pra todo mundo. Eu não tenho muito dinheiro pra investir. Esse não é o problema. O problema é que você nem criou o hábito. Você nem começou. Coloca $5 numa conta de corretora e quando receber de novo, coloca mais 5. E eu garanto, daqui a 1 ano, você vai estar investindo mais de $5. Ah, sim. Você vai pensar, opa, isso dá dinheiro. Sabe o que eu quero dizer? É isso que eu falo pra todo mundo, cara. Investir não é coisa de rico. Investir é pra quem tem acesso. E no meu livro, eu falo que você precisa investir de 15% a 25% da sua renda de cada dólar que entra. Os primeiros 10%, se você faz parte de uma comunidade cristã, eu acho que são o melhor investimento que existe. 10% para uma igreja local. Muita gente diz, por que eu daria dinheiro para a igreja? Para o pastor comprar um carro, uma casa e blá blá blá? Eu não ligo para isso. Eu acredito que a palavra de Deus diz, dê, certo? Eu vou dar. Agora, se eu souber que esse dinheiro está indo para o lugar errado, aí eu saio da igreja. Vai para outra. Vai para outra. Até lá, vou continuar dando. Esse é meu primeiro investimento, porque estou dizendo a Deus, confio mais em você do que em mim.
Depois disso, coloco 15% numa carteira de investimentos que eu monte com um consultor financeiro, sozinho, ou em 2026, com um aplicativo ou IA. Pode ser 401k, fundos mútuos, fundos de índice, ETFs, conta de corretora, plano 529, o que você quiser. Pronto, invisto nisso. E digamos que você não tenha 25%. Beleza, eu quero que você comece com o que tiver. Não é qualquer coisa, é com o que você tiver. Pode ser $5, $10, compre ações fracionárias, crie esse hábito. E automatize. Faça o dinheiro sair da sua conta todo mês. Isso. E o que eu tenho dito é, estamos vivendo esse boom de IA e tecnologia. Você precisa olhar para empresas, ETFs e fundos de índice, com muitas empresas de IA e tecnologia na carteira. Porque olha o que está acontecendo. Todo mundo foi atrás, por exemplo, da Nvidia. Mas quais empresas ajudam a Nvidia a fabricar os chips? Comece a olhar para as empresas de que ninguém fala, porque são elas que estão crescendo nos bastidores. É isso que eu digo. Compre $5 em ações fracionárias da empresa que fornece energia para os chips, ou invista $5 num ETF ligado à memória usada por IA, porque IA precisa de memória. Você pode até investir num fundo de ações de IA. Sim. Não precisa escolher empresa por empresa. Com Sim, certeza. E acho que esse é o principal. Outra coisa em que eu acredito muito, Lewis, é que precisamos começar a investir no futuro dos nossos filhos. Precisamos. Mesmo que seja só 1% ou 5% da sua renda por mês, precisamos investir no futuro dos nossos filhos para mudar o futuro das próximas gerações. Bom, a fase 5 é o que você chama de a longo prazo. Quitar a casa, atualizar o planejamento sucessório e construir riqueza para as próximas gerações. Sim. E claro, sustentar seus filhos e deixar alguma coisa para eles também. Sim. Eu penso assim, agora que tenho filhas, não sei se quero dar tudo a elas. Porque será que vão aprender a se virar? Vão ser criativas, usar a imaginação? Vão desenvolver os próprios talentos para saber administrar as coisas na vida? Ok. Mas é descobrir o que eu vou dar a elas. Eu não sei. Vamos ver. Ainda estou tentando entender isso. O que você não der a elas, dá pra mim que eu... Eu vou te dar alguma coisa Sim. com certeza. Mas não sei se é... E tem outra coisa. Nesse processo, o que eu tenho aprendido enquanto construo com a minha esposa a nossa confiança e o Com nosso certeza. planejamento sucessório. A gente se Sim. casou há pouco mais de um ano. É que estamos montando isso juntos e eu também estou me educando. Acho que a fase 5 passa muito por aprender sobre essas coisas. Sim. E eu levo essas perguntas para os meus advogados tributaristas, a minha equipe financeira e tudo mais. Eu pergunto, o que outras famílias ricas que deram certo fazem? Onde você viu que investir nos filhos funcionou ou que não funcionou depois de 1 ou 2 gerações? É pensar no longo prazo e criar algumas condições. Se eles entrarem em drogas ou forem presos, talvez não tenham acesso a certas coisas. Sim. Ou recebem uma quantia para ajudar na entrada de uma casa, mas não o patrimônio inteiro. É criar diferentes camadas Sim. para passar isso aos filhos. Eu ainda estou aprendendo sobre tudo isso. Eu também acho que todos nós estamos aprendendo. Uma das coisas que conto no livro, eu aprendi com 5 das famílias mais ricas que conheço. Uma delas é bilionária, as outras valem pelo menos $500 milhão. E as 5 têm uma coisa em comum. Bem, todo fim de ano depois do Natal, todos eles vão embora. Todos eles vão embora. Acho que 2 deles vão para Denver, no Colorado, e fazem uma reunião familiar. Quando conversei com cada uma, perguntei, cara, por que isso é tão importante? E voltando ao que você disse, meus filhos não vão receber tudo. De preferência, eu vou antes da minha esposa. Ela ficaria com a maior parte e meus filhos com o restante. E no meu planejamento sucessório, quando eu me casar, minha esposa vem primeiro, depois os filhos. Minha igreja também receberia uma boa parte do dinheiro. E minha empresa, outra parte, porque quero que ela continue funcionando, crescendo e abençoando pessoas.
Uma coisa que eu aprendi com essas reuniões é como eles são estratégicos para manter a família inteira por dentro de tudo o que acontece. Eles não vão até lá só para falar do que tem no trust. Aqui está Não, quanto dinheiro temos. não fazem isso. Fiquei chocado. Todos assinam um acordo de confidencialidade. E eles chegam lá e dizem, nosso casamento está passando por dificuldades e é nisso que estamos tendo problemas. A família toda ajuda o casal a atravessar aquilo. Nossa. Se tem filhos, os filhos também falam, fazem perguntas. A família se reúne para tratar dos assuntos da família, porque é o sobrenome que une todo mundo. Eles dizem, quando a gente se for e eles herdarem nossas empresas e os milhões e milhões de dólares que vamos deixar, queremos ter certeza de que ensinamos não só sobre finanças, mas também sobre a vida espiritual, a família, os problemas entre marido e mulher. Eles também fazem perguntas sobre saúde. Como foi seu check-up este ano? Como está sua saúde? Descobri que tenho câncer de cólon, certo? E o que vamos fazer como família? Se acontecer alguma coisa comigo, vamos fazer assim, nessa data. Todo mundo na família fica por dentro de tudo, até a criança de 10 anos. A criança de 10 anos sabe o que está acontecendo com a família. Eu perguntei, mas uma criança de 10 anos não sabe de nada. E esse é o problema. Eles sabem. Eles precisam aprender. Eu sentia que, por ser o caçula de 4 irmãos, ninguém nunca me contava nada. Exatamente. É como se talvez contassem, mas essa foi a minha interpretação, sabe? Nos últimos 10 anos, eu ouvia coisas e pensava, isso aconteceu mesmo naquela época? Ninguém me contou. Sempre escondiam de mim porque eu era novo demais. Sim. E talvez você não conte todos os detalhes. Aconteceu isso com seu pai e sua mãe. Mas precisa avisar. A família está passando por uma situação. Tem que. Talvez sem entrar nos detalhes. Tem que. E isso também ajuda a criança. Se minha Sim. família, se meus pais tivessem dito, olha, a gente está com dificuldades agora, eu não teria ficado tão decepcionado naquela época, porque eles me faziam achar que não havia problema nenhum. Parecia só que não queriam que eu fizesse isso ou aquilo. Sim, sim. Mas se minha família tivesse sido sincera e dito, filho, vou ser sincero com você, um dia você vai ser adulto, vai ter contas para pagar, responsabilidades, e agora eu e seu pai, eu e sua mãe, simplesmente não conseguimos. E 78% das pessoas nos Estados Unidos não têm fundo fiduciário nem testamento. Hoje a principal forma de pagar um funeral não é com seguro, é por alguma vaquinha online. Bom, isso me incomoda, porque quando você olha para quem abre uma vaquinha online no GoFundMe, eu garanto, não todos, mas muitos têm algum item de marca, alguma coisa que não deveriam ter comprado. A gente escolhe se sentir bem em vez de proteger quem ama. A gente escolhe parecer bem, cheirar bem, ter o cabelo certo, o corte certo, o carro certo, chegar causando uma boa impressão, em vez de ter uma conversa difícil e contratar um seguro, criar um fundo fiduciário, fazer um testamento, contratar um plano de saúde, preparar uma procuração. Cara, eu tenho 42 anos e quando tinha uns 36, acordei às 3 da manhã. Uau! E eu tive uma convicção muito forte. Você ensina tudo isso, mas não pratica o que prega. Eu falei, como assim? O quê? Que? Estou sem dívidas. Estou bem. Aí veio, não. Se você morresse hoje, sua família ia discutir sobre o que o Anthony queria fazer com as coisas dele. Ninguém saberia o que você queria para a empresa, as casas, a carteira de investimentos. Você ia estar no céu, olhando para baixo, vendo sua família brigar porque você foi egoísta. Eu tento não me emocionar, porque isso me atingiu de verdade. Acho que muita gente é egoísta e não se importa, porque depois que morrer, o problema é dos outros. Mas uma das maiores formas de mostrar que amamos nossa família é planejar nossa morte enquanto estamos vivos. Sim. E quando a gente se for, deixar tudo mais fácil para eles, não mais estressante. A única coisa que quero que faça minha família chorar é a minha ausência. Só isso. Eu fico com isso. Você com aquilo. Você nem apareceu. Seja o que for.
É só isso. E cara, foi Sim. uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Sabe por quê? Isso é algo que precisamos mudar e me incomoda muito. Quando contei pra minha família que estava fazendo meu testamento, sabe qual foi a primeira pergunta? O que aconteceu? Você está doente? É. Você está doente? A gente associa automaticamente algo negativo ao que é a coisa certa a fazer. Acho que isso é normal para muita gente. Elas pensam assim porque não estão pensando na fase 5. Estão em modo de sobrevivência, vivendo de salário em salário. Não estão pensando em criar liberdade financeira, paz para si mesmas e clareza para os outros, agora e no futuro. Sim. E eu comprei seguro de vida ainda na casa dos 20 anos. Sim, senhor. Primeiro, porque queria garantir um valor fixo para a vida toda. Segundo, Sim. porque já pensava na minha futura esposa e nos meus futuros filhos. Sim, E senhor. eu nem sabia quando ia me casar. 15, 18 anos depois de ter a minha primeira apólice, eu me casei e tive filhas. Uau. Mas quando comprei o seguro de vida, pensei, isso não é para mim. Sim. Eu estava gastando dinheiro todo mês, todo ano. Não para mim, mas para pessoas que eu nem conhecia ainda. Exato. E para filhos que nem existiam ainda. Exato. Para beneficiar eles. Fiz isso por mais de 1,5 décadas. Quase 2 décadas. Talvez quase 2 mesmo. Todo mês eu pagava por pessoas Sim. que ainda nem conhecia. Luiz, eu falo a mesma coisa, cara. Eu já tenho uma conta 529. Pra quem não sabe, a 529 é uma conta de poupança pra faculdade. Para filhos que nem nasceram ainda. Pra filhos É que loucura. ainda não nasceram, certo? E talvez eu tenha, talvez não, sabe? Mas eu nem conhecia a mãe deles ainda. Mas pra mim, se eu quiser mudar a narrativa, eu fui pra faculdade, me formei com dívidas de empréstimo estudantil. Meus pais não podiam me dar um cheque. Se eu quero mudar a história da família O'Neill, começa Vamos lá. comigo. E não começa quando eu tiver filhos. Começa hoje, com a mentalidade que eu tenho agora. Eu sentei e pensei, qual é a estratégia? Quando falei com minha assessora financeira, ela disse, se você quer começar a se preparar para seus filhos, pode abrir uma conta 529 no estado de Maryland e deduzir, acho que uns 1.500 ou Antes 2.000 deles nascerem? dólares. Para. Antes Eu de não sabia nascerem. disso. Mas a 529 fica vinculada ao meu fundo fiduciário. Sim, Assim, se certo, acontecer entendi. alguma coisa comigo agora, o dinheiro vai para um fundo fiduciário. E aí é assim, eu prefiro dar esse dinheiro para o Sim, imposto de exatamente. renda ou para meus futuros filhos. Pensa nisso. Pensa. Quando fizerem 18 e forem para a faculdade, eu vou poder olhar para eles e dizer, sabe de uma coisa? Aqui está um cheque de 150, 200 mil dólares, e eu talvez só tenha colocado 20 ou 25 mil. Eu já pensava em você Uau. antes mesmo de conhecer Sim. sua mãe, antes mesmo de você estar na Uau. barriga dela. Aí, Luiz, meus filhos vão falar, o quê? Pai, como eu faço isso agora, aos 18, 20 anos? A gente muda toda a dinâmica da família O'Neill. Sai de uma geração que precisava pegar empréstimo estudantil e pensar só depois, para uma geração que pensa muito antes. E eles podem ensinar a mesma coisa aos filhos. Eu comecei a pensar em você quando tinha 18 anos. Agora você tem $500 mil para sua faculdade porque pensei em você 15 anos Sim. antes de ter você. É assim que a gente muda essa história. E adorei o que você falou. Queria que alguém, quando eu tinha 22 anos, tivesse me dito para contratar um seguro de vida. Nem meus pais disseram. Mas olha só, eles tinham uma apólice sobre mim. Sim. Eles diziam, bem, precisamos dar um jeito nesse garoto. Nós não sabemos. Mas ninguém sentou comigo e me mostrou o caminho comprovado para ganhar dinheiro Sim. com qualquer tipo de renda. E eu acho que, cara, você pode ter uma espécie de seguro para qualquer tipo de renda em qualquer fase da sua vida. Você só precisa saber como fazer. Exatamente. Como é de verdade sentir liberdade financeira? Não o número. A sensação de liberdade financeira. Cara, é uma alegria. Cara, isso me emociona mesmo. Até as lágrimas. Liberdade financeira é como poder dizer sim quando você quer e não quando você quer.
Liberdade financeira me faz abrir um sorrisão, sabendo que, quando eu encontrar minha esposa, vou dar a ela o anel dos sonhos dela e o casamento dos sonhos dela dentro do meu orçamento e não ficar estressado com isso. Liberdade é boa quando você vai até a caixa de correio e sabe que nenhum envelope ali é de cobrança. Liberdade faz você dormir melhor à noite. Mas também, cara, a liberdade te dá condições de aproveitar oportunidades que sem liberdade você não poderia aproveitar. Bom, para mim, liberdade é o objetivo. Ser rico não é o meu objetivo. Acumular riqueza não é o objetivo. Ser livre é. E todo mundo fala, Anthony, um amigo meu disse, cara, você podia ganhar o dobro. Eu respondi, podia, mas eu não teria liberdade. Porque correr atrás de mais dinheiro exige mais do meu tempo. E se eu entrego mais do meu tempo, não tenho liberdade para fazer o que eu quero. Por exemplo, hoje eu dou aula numa universidade historicamente negra. Não ganho dinheiro com isso, mas tenho liberdade para ir a Richmond, na Virgínia, toda quarta-feira e conversar com jovens de 18, 19 anos sobre o que falamos aqui hoje. Estou usando minha liberdade para ser uma bênção para esta geração mais jovem, para que, quando se formarem na faculdade, tenham as informações básicas sobre o que precisam fazer em seus empregos e com a renda que eles proporcionam. Isso me faz sentir muito bem. Eu gosto de dar aula, ensinar numa universidade historicamente negra, até mais do que no YouTube, porque eu tenho liberdade para fazer isso. É uma escolha minha. Eu não vou lá pelo salário. Eu não preciso ir lá para pagar as contas. E quando entro e vejo os olhos daqueles jovens brilharem quando digo, olha, isso aqui são juros compostos. Lewis, você ficaria surpreso com quantos jovens nem sabem o que são juros compostos. Eles têm essa ideia de que nada vem de graça. Aí perguntam, você está me dizendo, Anthony, que se eu colocar $5 nessa conta, eles vão me dar 25 centavos? Talvez não sejam 25 centavos. Mas você vai ganhar alguma coisa. E quanto mais tempo eu deixar lá, mais dinheiro eu ganho. Quando eu mostro que, com o tempo, se deixar o dinheiro lá, a maior parte do saldo da conta nem vai ter saído do bolso deles. É loucura, né? Eles ficam tipo, o quê? É isso que a liberdade me traz. Isso... Eu fico muito feliz sabendo que no começo do semestre, minha matéria se chama Economia do Consumidor. Não é uma matéria que chama a atenção, mas no fim do semestre, meus alunos dizem, Professor O'Neill, sua aula foi a minha favorita. E até hoje, depois de se formarem, eles ainda me mandam e-mail. Eles continuam me fazendo perguntas sobre isso. É isso que a liberdade permite fazer, e eu quero que as pessoas pensem nisso. O que a liberdade permitiria que você fizesse pela sua família, pela sua comunidade, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, por você? Sim. É isso. E vou parar por aqui. Você sabe que eu sou pregador. Alguém tem que me calar. Da última vez que vim ao seu programa, eu pesava 89 quilos. Acho que foi mais ou menos um ano depois. Acordei no meio da noite, fui pro pronto-socorro achando que estava tendo um AVC. Uau! Sério? Eu não sabia. E descobri que eram gases. Meu Deus. Paguei Uau. $5.000 para descobrir que eram somente gases. Uau. E minha médica disse, olha... Anthony, você precisa mudar sua rotina de vida por causa da sua saúde. E eu tive a liberdade de contratar certas coisas, receber ajuda e fazer mudanças. Hoje estou pesando uns 72 quilos Uau. e não tive mais azia. Meus níveis sanguíneos estão muito melhores. Ainda tenho trabalho a fazer. Isso é liberdade para mim. Uau. Isso é muito legal. Falando de uma coisa em que muita gente tem dificuldade de se sentir livre: casar e juntar o dinheiro e o patrimônio. Algumas Certo. pessoas ficam muito estressadas com isso,
acham difícil porque construíram o próprio patrimônio, a própria vida financeira, e agora vão juntar tudo com o cônjuge. Sim. Acho que no episódio anterior a gente comentou, já no fim, que falaria disso. E eu sei que você ainda não é casado. Mas qual é a vantagem, quando duas pessoas se casam, de juntar dinheiro e patrimônio numa coisa só, em vez de manter separado? O que você viu ou ouviu de pessoas ricas que funciona? Sim. E o que você já viu dar errado com pessoas que se casaram e talvez até se divorciaram por causa de dinheiro? Por limitações financeiras ou pela sensação de estar limitado pelo dinheiro? O que você percebeu? Cara, eu acho muito importante juntar. Você não pode estar casado e ter duas visões diferentes para o dinheiro. Precisa existir uma visão em comum, uma estratégia em comum, e os dois trabalham nela para chegar a esse objetivo. Eu acredito em uma conta principal da família, onde entra toda a renda. A partir dela, você tem uma conta para pagar as despesas e uma conta de poupança. Mas também acho que eu e minha esposa devemos ter, cada um, uma conta para gastos pessoais, sem precisar prestar contas um ao outro de cada coisa que compramos. Eu estou ansioso para me casar e ter uma conversa de marido e mulher todo mês. E vou fazer direito. Vou comprar um vestido bonito para ela. E todo mês vamos ao restaurante favorito dela, ou a um dos favoritos, para conversar. O que deu certo este mês? O que não funcionou este mês? Para o que precisamos estar preparados para o próximo mês? Eu sei que queremos tirar férias em julho. Eu sei que queremos comemorar o Natal. E sei que aniversários e outras datas comemorativas estão chegando. Mas, sabe, talvez você queira fazer algo com suas amigas, ou talvez haja algo que você queira fazer com as crianças. O que precisamos preparar para o mês que vem? Como seguimos essa visão? Porque a verdade é a seguinte: tirando pessoas como eu e você, que tivemos sucesso financeiro nos nossos negócios, vamos falar da pessoa comum. A pessoa comum não pode se dar ao luxo de ele pagar uma conta, ela outra, e cada um manter o próprio dinheiro. Não. A forma mais rápida de deixar de viver de salário em salário e de construir patrimônio é juntar as duas rendas, viver com um dos salários E investir o restante. e depois invista o resto. Mas se cada um vive só da própria renda, vocês não conseguem fazer isso juntos. Para uma família de classe média, juntem tudo e criem uma estratégia. Nossa renda familiar é de 88 mil, mas vamos viver com os meus 50 mil. O apartamento ou a casa que der para pagar com esses 50 mil é onde vamos morar. Amor, com a sua renda, a gente vai dar o dízimo, claro, mas também vai investir pesado e usar uma parte para as férias da família. Só que a maior parte da sua renda vai ser investida. A gente não pode chegar aos 80, 90 anos ainda trabalhando porque não soube investir. Vamos investir sua renda em fundos mútuos, fundos de índice. Vamos sentar com um consultor financeiro e investir, não só para a nossa aposentadoria, mas também para os nossos filhos. Sim. Porque com duas visões separadas, vocês nunca chegam rápido ao mesmo objetivo. E nesta fase da minha vida, quando eu me casar, vamos ter um acordo por escrito. Isso vai dar certo, mas se não der, cada um sai com o que trouxe. Só que enquanto estivermos juntos, é tudo um patrimônio só. Sim. Vamos buscar o objetivo final. Sim. Vamos dar aos nossos filhos condições de vencer. Como a gente pode contribuir ainda mais com a nossa igreja? Como construir uma dinastia e um legado juntos? Cara, eu fico animado de pensar em casar e não precisar fazer tudo sozinho. Eu não quero guardar todo o meu dinheiro e meu sucesso só pra mim, porque como homem cristão, Deus me deu tudo isso não pra eu fazer bonito para o mundo, mas pra ser marido, ser pai e ser o líder espiritual da minha casa. Eu não posso fazer isso chegando e dizendo, tudo isso é Sim. meu. Não, amor, eu fiz tudo isso por você, fiz por Sim. nós, e vamos cobrar responsabilidade um do outro, cuidar bem do nosso dinheiro. Exatamente. Sabe? Vamos fazer isso juntos e todo mês Sim, sentar pra muito falar bom. do dinheiro. Quais são as maiores mentiras sobre dinheiro que ensinaram para as pessoas e que, sem ninguém perceber, continuam deixando elas duras? Cara, uma delas é achar que o score de crédito é o mais importante. Sim. Besteira total. Nem sei qual é o meu score. Lewis, isso me incomoda. Ah, cara, dinheiro não é rei, crédito é rei. Não, não é.
Eu acho que crédito e dinheiro são igualmente importantes, porque a verdade é a seguinte: eu já vivi desse jeito. Quem me conhece sabe. Quem não conhece, Deus abençoe. Meu nome é Anthony O'Neill. Eu vivia assim e nem tinha score de crédito ativo. O seguro dos meus 3 carros custava por volta de $1.300 por mês. 3 carros? 3 carros. Caramba, cara. 1.300 por Você só mês. dirige um Exato. de cada vez. Eu me desfiz de um. Agora tenho 2. Tenho o carro dos sonhos e o do dia a dia. E Achei que você tinha tido 3 carros lá atrás ou alguma coisa assim. Eu tinha carro demais. Eu sou humano, né? Agora é diferente. Se você tem dinheiro pra isso, é diferente. Dinheiro Mas- eu tenho, com certeza. Mas mesmo assim, pensei no que você Sim, falou. exatamente. Eu só Exatamente. consigo dirigir um por vez. Um deles fica Exatamente. parado a semana inteira. É desperdício de dinheiro. Reduzi para 2. E mesmo com 2, o seguro caiu para 1.130 por mês. Bom, Ok. aí fui testar por conta própria. Pensei, vou dar uma olhada em carros. Fui e a primeira cotação veio em $510 Uau. por mês. Eu pensei, espera, qual é a diferença? Liguei para minha representante naquela seguradora e ela disse: seu score de crédito. Quando você entrou com a gente, não tinha score porque não tinha nenhuma linha de crédito aberta. Agora que você tem uma casa, na verdade, hoje só tenho imóveis no meu relatório de crédito. Ela disse, sua pontuação está na faixa alta dos 700, chegando aos 800 e poucos. Por isso, você consegue uma cotação mais barata. Eu falei, tá, existe uma lógica nesse jogo do crédito. Ou seja, por ter uma pontuação boa, eu economizei $600, $700 por mês. Isso é muito bom. Legal, né? Mas quantas pessoas a gente conhece com uma pontuação de 800 que não tem $800 na poupança? Para mim, uma das maiores mentiras que contam é: não se preocupe em ter dinheiro. Só garanta uma pontuação de crédito muito boa. Isso não faz sentido. Digamos que seja verdade. Eu tenho uma pontuação de 800, pego $25 mil emprestados, mas não tenho dinheiro para pagar. Aí estou ferrado. Sim. Estou ferrado. Por isso acho que essa é uma das maiores mentiras. A pontuação é importante sim, mas eu sou como você, Luiz. Só sei que o meu é bom porque eu praticamente não pego dinheiro emprestado. Sim, exatamente. No meu caso, por exemplo, todos os meus carros eu paguei à vista. Tudo que eu compro, pago à vista, tirando Sim. imóveis. Quero chegar ao ponto de Sim. poder comprar imóvel à vista também. Mas fico pensando, será? Sabe? Pra quê? Para quê? Guarda esse dinheiro. Guarda esse dinheiro. Exato. Eu fico pensando, talvez eu quite minha casa principal só para garantir a segurança da família, porque eu trabalho com criação de conteúdo e com a IA, ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Eu adoraria ter certeza de que a casa está quitada, mas mesmo assim penso, Sim. vou continuar ganhando dinheiro. Não vejo Exatamente. qual é a pressa. Qual é a diferença entre parecer rico e ser rico de verdade? Depende de onde você olha. Essa pergunta me pega um pouco. Tem o livro O Milionário Mora ao Lado, que fala de um milionário que morava numa casa bem modesta e dirigia uma caminhonete Ford. Mas olha as férias que ele fazia. Viajava de primeira classe com a família e provavelmente gastava $30, $40 mil. Tem um amigo que joga na NFL, hoje não vou dizer quem é, e dirige um Yukon, mas todo ano ele gasta $100 mil numa viagem Sim, com a sim. família, porque valoriza experiências. Por isso, eu não consigo dizer exatamente qual é a diferença entre parecer rico e ser rico, porque eu posso olhar e pensar, está querendo ostentar, mas a minha filosofia é esta. Se você vive abaixo do que ganha e decide gastar seu dinheiro desse jeito, eu não ligo. As pessoas olham pra mim. Eu tenho um carro caro. Beleza. Mas eu não tinha uma casa cara. Era até estranho chegar naquela casa comum com aquele carro, só que eu paguei à vista. Não tenho dívida de consumo e vivo muito abaixo do que ganho. Se eu trabalho duro, quitei todas as dívidas de consumo, tenho minha carteira de investimentos em dia e uma reserva de emergência completa, eu posso escolher como gastar meu dinheiro. Eu nunca gastaria $100 mil numa viagem, mas gastaria 100 mil num carro. Não tem Sim. nada de errado nisso. Sim. E quais hábitos financeiros comuns você diria que estão destruindo as finanças das pessoas?
Cara, a gente precisa abandonar alguns hábitos. DoorDash, Uber Eats. Isso está acabando com a gente. Dizem que, em média, as pessoas gastam de 4.200 a 6.000 dólares por ano. Quanto eles gastam por ano? De 4.200 a 6.000 dólares por ano. Com isso? Só Sério? com DoorDash. Você pede um McDonald's que custaria 6, 10 dólares se fosse buscar. E paga 21 dólares num combo de cheeseburger Uau. duplo. Porque o DoorDash faz a conta subir. Ah, é verdade. A gorjeta, a taxa de conveniência. E se você pedir em horário de pico, essa taxa fica ainda mais alta. Esse é um hábito que precisa parar. E tem outro de que quase ninguém fala. Pare de pagar mensalidades altíssimas de seguro-saúde. Saia do PPO, plano com rede preferencial. Vá para um plano com franquia alta e use a Health Savings Account vinculada a esse plano. Se você tem menos de 40 anos, é saudável e só vai ao médico 1 ou 2 vezes por ano para os exames de rotina, talvez um pronto atendimento de vez em quando. Pegue um plano com franquia alta de 3 a 5 mil dólares antes de o seguro começar a cobrir e coloque esse dinheiro numa conta de poupança. Muitos empregadores oferecem a Health Savings Account e ainda contribuem com algo entre 500 e 1.000 dólares. Coloque o dinheiro nessa conta. Aí quando for ao hospital, ao Walgreens, CVS, Walmart, Target, você pode usar dinheiro sem imposto para pagar até aquele Tylenol de que está precisando. A gente precisa ser mais esperto. O mundo ensinou. Se eu for ao hospital, quero pagar só 25 dólares do bolso. Mas quantas vezes você vai ao hospital? Certo. Esse é outro hábito que precisamos repensar, só porque parece mais confortável. Senta e pergunta: eu consigo bancar isso? Consigo migrar para um plano com franquia alta? Stop living paycheck to paycheck. The proven path to break free from debt, build real wealth, and live free on Sim, any senhor. income. O meu, eu já comprei. Comprem alguns exemplares para amigos que estejam passando por dificuldades financeiras. Se você quer estabilizar suas finanças, criar uma visão financeira para si, eliminar dívidas, começar a investir e poupar e sentir a liberdade que procura, este livro é para você. Estou muito feliz por você, cara. Quero que todo mundo compre o livro e apoie o nosso amigo Anthony O'Neill. Tem alguma última lição sobre dinheiro que você aprendeu nos últimos anos e acha que seria útil para quem está ouvindo ou assistindo agora? Cara, eu coloquei tanta coisa dentro do livro, mas acho que uma das lições que aprendi sobre dinheiro é que dinheiro é um jogo e você é o jogador ou a peça. E acho que a maioria das pessoas é a peça. Alguém pega, move de um lado para o outro e joga com ela. Estão sendo manipuladas. Quando eu entendi isso, percebi que precisava deixar de ser a peça e virar o jogador. Cara, existem tantas formas de construir crédito sem pegar dinheiro emprestado, mas ninguém ensina isso pra gente. A gente fala disso no livro. Existem muitas formas de investir sem ganhar 60, 70 mil dólares por ano. Também falo disso. Dinheiro é um jogo. Mais do que um jogo, é uma estratégia. E existe uma estratégia para qualquer faixa de renda. A estratégia muda conforme sua renda muda. Se você ganha 50 mil, é uma estratégia. Com 70 mil, outra. Com 100 mil, outra. Mas olha só, de 100 mil até mais ou menos meio milhão, a estratégia é a mesma. Essa foi uma das maiores coisas que aprendi, e eu dediquei tempo a isso. Este livro já estava pronto antes do meu último, mas eu queria garantir que fosse realmente prático. Não tem enrolação, não tem um monte de histórias. É a estratégia para o momento e a fase em que você está. Se seguir essa estratégia, em 12 a 18 meses, você fica livre das dívidas de consumo. E nos próximos 3 anos, sua vida financeira muda completamente. AnthonyO'Neill.com. Anthony O'Neill no YouTube, Instagram, em todas as redes sociais. E mais uma vez, comprem o livro Stop Living Paycheck to Paycheck. Só mais umas perguntas. Sim, Eu já te fiz esta pergunta algumas vezes. Ela se chama tudo bem. As 3 Verdades. Ok. Mas vou fazer de um jeito diferente. Se você só pudesse deixar para o mundo 3 verdades sobre dinheiro,
3 lições que você sabe que são verdadeiras e ninguém pudesse acessar nenhum outro conteúdo seu sobre finanças, quais seriam essas 3 verdades? Número 1. Doe 10%. Seja generoso e ative o reino espiritual na sua vida. Número 2. Faça um orçamento e anote cada dólar. Decida no papel para onde vai cada dólar antes de gastar. E número 3, invista. Coloque seu dinheiro para gerar mais dinheiro ao longo do tempo, porque ele vai trabalhar mais do que você. Invista pelo menos de 15% a 20%. É isso. Última pergunta. Anthony, o que é grandeza para você? Cara, ela mudou. Acho que minha definição de grandeza é o que você conquistou, que ninguém mais consegue ver, que só você e Deus veem. Isso quer dizer que só eu e Deus podemos dizer que eu sou grande. O Lewis não pode, o mundo não pode, só eu e Deus. Para mim, grandeza é o que você faz a portas fechadas, que constrói a pessoa que os outros veem quando você sai para o mundo. Essa é a minha definição, meu amigo. Obrigado, irmão. Obrigado, senhor. Como você faz esse dinheiro crescer de verdade? Porque, como a gente falou, pessoas ricas não trabalham pelo dinheiro. Elas constroem patrimônio fazendo o dinheiro trabalhar para elas. Onde você investe? A primeira coisa de que todo mundo fala é o 401k, e eu vou agrupar isso no que chamo de método do esperar e rezar.